Bom, voltamos agora com a regra de 3 simples. A regra de 3 simples é um dispositivo, é um processo prático em que você organiza as informações do seu problema, né? Esse processo consiste em você organizar em colunas as grandezas, né? E a partir daí fazer análise de diretamente e inversamente proporcionais. Para entender como é que funciona, vamos logo aqui na prática, né? Usando esse exemplo que está aqui, resolver usando esse dispositivo prático. Vamos lá, o exemplo é o seguinte: um veículo leva 3 horas para percorrer um trecho de uma estrada a uma velocidade de 25 km por hora. Quanto tempo levaria para percorrer o mesmo trecho se a velocidade fosse de 15 km? Bom, as grandezas envolvidas. Como o trecho é o mesmo, então não houve diferença de distância percorrida. Então essa grandeza ela não se enquadra dentre as variáveis, né? O que está variando aqui é o tempo e a velocidade. Então essas são as nossas duas grandezas. Então esse processo prático chamado regra de 3 simples consiste em você colocar as grandezas em colunas. E você vai lendo o comando e alimentando as suas colunas. Por exemplo, o veículo leva 3 horas. Então o que é 3 horas? É a grandeza de tempo. Aí você pode colocar a unidade de medida aqui. Escreve 3, tempo 3 horas, tá? Para percorrer um trecho de uma estrada a uma velocidade de 25 km, a outra grandeza é velocidade. Aí você pode colocar, pode colocar aqui a unidade km por hora, aqui embaixo você coloca o valor da velocidade. Então significa que em 3 horas o veículo andou a 25 km por hora de velocidade, tá? E em quanto tempo o veículo, então você coloca X aqui, observando que grandeza embaixo de grandeza, a mesma grandeza, não posso colocar X desse lado porque aqui seria velocidade. Como pergunta em quanto tempo, aqui fica o X, né? Em quanto tempo ele vai percorrer esse mesmo trecho se a velocidade for 15. Aí você coloca 15 aqui. Pronto, né? Essa é a regra de 3 simples, nada mais é do que esse processo de você colocar em forma de coluna grandeza embaixo de grandeza. Tá? Esse é o primeiro passo. Está aqui, né? Está resolvido na apostila de vocês. Eu coloquei a unidade de tempo aqui, mas não tem problema nenhum. Você poderia ter colocado aqui. Fica até mais prático, tá? Sem problema nenhum. Segundo passo é você escrever, vamos voltar aqui, vou escrever aqui o segundo passo, é você escrever sempre começar escrevendo a fração correspondente à coluna onde está o X. O X está no tempo, então fica 3 sobre X. Se o X estivesse em cima, 3 embaixo, ficaria X sobre 3. Sempre tem que começar por aqui. Na regra de 3 simples não faz diferença, você pode começar por onde você quiser, mas quando a gente for estudar a regra de 3 composta, você tem que começar por onde está o X. Então, para se habituar, para se acostumar, é melhor começar por onde está o X, tá? Então você coloca a coluna onde está o X, se estivesse desse lado você colocaria desse, não tem problema nenhum, coloca o igual, e agora você vai escrever a outra fração correspondente. Só que antes de escrever essa fração, você precisa analisar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Se forem diretamente proporcionais, você deixa a fração como está. Nesse caso, fica 25 por 15 desse lado. Se forem inversamente proporcionais, você precisa inverter 15 por 25, tá? Então vamos analisar. Como é que eu faço a análise? Se ele levou 3 horas a uma velocidade de 25 km, observando que a velocidade diminuiu, ou seja, o veículo foi mais lento, então ele vai levar mais tempo. Então, menor velocidade, maior é o tempo, né? Quanto maior for a velocidade, se quiser pensar assim, menor é o tempo. Então, são grandezas o que? Inversamente proporcionais. Então, eu vou ter que inverter aqui, vai ficar 15 por 25. Pronto, e aqui é só resolver, tá? Faço isso aqui, isso com esse, 15 vezes, lembrando que aqui é produto dos meios pelos extremos, né? Igualdade de razões, uma proporção, 3 vezes 25 dá 75. O 15 está multiplicando, passa dividindo. Isso aqui vai dar 5, né? 5 horas.
Observe que, de fato, o tempo aumentou. Antes de ir a 25 km por hora, levou 3 horas. Quando baixou para 15, ele vai levar 5 horas. Né? Então, de fato, diminuiu a velocidade, aumentou o tempo. Ok? É isso que está feito aqui na apostila. Tá? Acompanhe aí a resolução. Tá? Observe a inversão, tá, gente? A inversão foi porque são grandezas inversamente proporcionais. Alguns cursinhos ensinam a fazer isso aqui já assim, ó. Façam isso automaticamente, se somente se forem grandezas diretamente proporcionais, que normalmente se usa a regra de 3 simples para fazer transformações de mesma grandeza. Às vezes tu quer transformar metros em centímetros, tempo em horas, né? E sempre da mesma grandeza. Como são a mesma grandeza, então são grandezas diretamente proporcionais. Aí você pode fazer isso aqui, ó. É esse pulo do gato aqui, ó, esse xzinho aqui. Tá? Mas aqui vai ver casos que são grandezas diretamente e vai ter casos que são grandezas inversamente, então precisa ter esse cuidado, tá? De começar por onde está o x, inverter se for inversamente proporcional, deixar a fração como está se for diretamente proporcional, ok? Segundo exemplo, uma torneira despeja 6 litros de água em 2 minutos. Sabendo que em 2 horas ela encheu um tanque, qual a capacidade do tanque? Bom, aí nós podemos fazer essa capacidade assim, como se fosse volume, né? Capacidade ou volume, tanto faz aqui. Vamos colocar em litros, essa é uma das grandezas. A outra grandeza é o tempo, né? Uma torneira despeja 6 litros de água. Está para tempo 2 minutos. Vamos colocar aqui em minutos o tempo, tá? Sabendo que em 2 horas, olha, 2 horas é uma grandeza de tempo, então nós temos que colocar nessa coluna aqui. Só tem que observar o seguinte, tem que ficar muito atento a isso. A mesma unidade de medida dessa grandeza, tá? Essa unidade de medida aqui precisa ser a mesma. Então, se aqui eu coloquei minutos, eu não posso colocar horas, tá? Tenho que transformar. Claramente, 2 horas são, 1 hora tem 60 minutos, 2 horas tem 120 minutos. Tá? Aí eu quero saber se em 2 horas ela encheu um tanque, então eu coloco o X aqui, ó, que seria a capacidade desse tanque. Né? Então, X está para 120. É exatamente o que ele está perguntando, a capacidade do tanque X. Ok? Começa-se sempre pela fração onde está o x. Agora vamos analisar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais, tá? Quanto maior for a capacidade do tanque, né? Quanto maior for o tanque, vamos até esquecer um pouco a capacidade, quanto maior for o tanque, mais tempo essa torneira vai levar para enchê-lo, né? Então nós temos aí grandezas diretamente proporcionais. Quanto maior o tanque, maior o tempo para encher. Então eu deixo as frações exatamente como estão. 2 sobre 120. Aí fica produto dos meios pelos extremos, 2x, 6 vezes 120 dá 720, né? Isso. 720 por 2 vai dar 360 o quê? Litros. Pronto. Então significa que esse tanque tem 360 litros. Alguns alunos resolvem isso aqui de cabeça, tá, gente? Se 2 minutos para 120 foi multiplicado por 60, né? Então 60 vezes 6 dá 360 litros. Dá para fazer também diretamente. Mas é claro, com regra de 3 simples fica as coisas mais organizadas e mais seguras. Ok? Vamos então para a regra de 3 composta. Essa regra ela é aplicada para 3 ou mais grandezas, porque se você tiver só 2 é a regra de 3 simples. É somente essa e basicamente, né, a diferença. Né? Tem um detalhe mais à frente com relação às operações que a gente ainda vai ver. Tá? Mas começa da seguinte maneira: você também vai organizar as suas grandezas por colunas, tá? Sempre grandeza embaixo de grandeza. Você vai começar a colocar as suas frações
começando sempre por onde está o x. Em seguida, você vai colocar as demais frações a partir do momento que você analisou se são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Se você analisou que são diretamente, você deixa a fração correspondente àquela grandeza como está. Se você analisou e percebeu que são grandezas inversamente proporcionais, você inverte as frações da forma como estão, tá? Na prática é assim. Eu vou dar mais detalhes mais na frente, né? Um primeiro exemplo. Esse primeiro exemplo que é clássico da matemática, boa parte dos exercícios tem um exemplo como esse, mas realmente ele é muito bom para vocês entenderem como funciona a regra de 3 composta. Tá? Lembrando que a regra de 3 simples é para duas grandezas, a regra de 3 composta é para 3 ou mais. Só é esse detalhe que muda, né? E alguns detalhes menores que a gente vai ver a seguir. Se 3 gatos pegam 3 ratos em 3 minutos, em quanto tempo é necessário para que um gato pegue um rato em 1 minuto? Às vezes dá vontade de responder isso aqui achando, né? Eu não sei também, vamos resolver, né? Mas dá uma impressão que é 1 minuto, né? Não sei se vocês têm essa mesma ideia. 3 gatos pegam 3 ratos em 3 minutos, então um gato pega um rato em 1 minuto, né? Vamos ver se isso aqui é verdade. Para iniciar, vamos ler o comando escrevendo. Isso aqui é quantidade, tá, gente? Não vou escrever quantidade aqui que não há necessidade, né? Já sabe que isso aqui está em termos de quantidade. Então, 3 gatos pegam 3 ratos. Vai lendo e coloca nas informações. 3 aqui, vamos colocar em minutos. Quanto tempo é necessário? Olha onde vai ficar o X. Aqui. E um gato pegue um rato em 1 minuto. O que mudou essa regra de 3 composta com relação à regra de 3 simples é que você tem 3 ou mais grandezas, tá? Sempre você vai iniciar por onde está o x. Então você vai colocar a fração correspondente aqui, 3 sobre x, ok? Vamos analisar se a quantidade de ratos é diretamente ou inversamente proporcional ao tempo. Gente, aqui é que está o detalhe, que não tem esse detalhe na regra de 3 simples. E ele é muito importante para que você não erre regras de 3 composta. Se você só pode analisar, comparar uma grandeza com outra e não duas ao mesmo tempo, né, com outra terceira grandeza, então o que acontece com a outra grandeza? Observem, eu tenho que comparar ratos com o tempo, tá? Para saber se são diretamente ou inversamente proporcionais. Então a quantidade de gatos não pode variar, não deve variar de jeito nenhum. Então na sua cabeça você vai comparar ratos com o tempo para saber se são diretamente ou inversamente proporcionais, mas também na sua cabeça deve entrar aí ter muita atenção de que a quantidade de gatos, que é a terceira grandeza que ficou de fora, ela não pode variar de forma alguma, tá? Outra observação importante: sempre compare a grandeza pretendida com a grandeza onde está o x, tá? Não faz sentido e não tem interesse nenhum se saber se gatos e ratos são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, porque gatos e ratos não têm x, Isso aqui não interessa saber se entre eles são diretamente ou inversamente proporcionais. Sempre você vai comparar se grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais com a grandeza onde está o x. Se o x está com tempo, então você vai comparar ratos com tempo. E aqui você vai escrever suas frações. Em seguida você vai comparar gatos com tempo. Jamais faça uma análise de grandezas diretamente e inversamente proporcionais entre duas grandezas que não têm o x, porque isso aqui não tem interesse algum, tá? E você pode, inclusive, errar aqui na hora de fazer a inversão onde não deveria inverter e vice-versa, tá? Então, começa-se sempre onde está o x, tá? Compara sempre as grandezas com a grandeza onde está esse x, tá? E nunca entre uma grandeza e outra que não tem x.
E se você vai comparar uma grandeza com uma outra, o que acontece com a terceira na sua cabeça? Ela não pode estar variando de forma alguma. Então eu vou comparar aqui ratos com o tempo. A quantidade de gatos é a mesma. Olha como é que ficaria a pergunta para mim mesmo. Eu vou fazer essa pergunta a mim mesmo para saber se ratos e tempo são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. A pergunta que eu faço é o seguinte: aqui diminuiu ratos, né? Aqui não pode variar. Então, olha, a quantidade de gatos tem que ser a mesma, não pode variar. Se a quantidade de gatos é a mesma e eu diminuir, observe que está diminuindo aqui, você pode supor que esteja aumentando, não tem problema nenhum, tá? A quantidade de gatos é a mesma, a quantidade de ratos diminuiu. Bom, se eu tenho a mesma quantidade de gatos para capturar, porém os ratos diminuíram, o tempo de captura vai aumentar ou vai diminuir? Vamos pensar. Se eu tenho a mesma quantidade de gatos, mas eu tenho menos ratos, isso vai levar menos tempo para capturar todos, sim ou não? Menos ratos, menos tempo, porque a quantidade de gatos é a mesma. Menos ratos, menos tempo, são grandezas diretamente proporcionais. Então deixa como tá, ó, 3 sobre 1. E aqui é o outro detalhe que eu falei. Na regra de 3 simples eu já fazia aqui e tal, mas uma explicação cruzada, mas temos ainda uma outra grandeza que está faltando. Então, gente, todas as outras demais grandezas, aqui tem mais uma que eu tenho que escrever aqui em forma de fração. Se tivesse mais uma outra, eu ia multiplicar. Você usa a multiplicação aqui, tá? Sempre multiplicação. Depois que você escrever a fração correspondente ao x, colocar o igual, daqui por diante é sempre multiplicação, porque são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. É por isso que se usa a multiplicação, tá? A proporção inversa ou direta é usada a multiplicação, tá? Então vamos lá. 3 sobre x, já vi que gatos são diretamente, deixa como tá. Agora vamos comparar gatos com tempo. Então esse cara aqui não pode variar, ratos não pode variar. Então vamos pensar, bom, a quantidade de ratos eu tenho que supor que é a mesma. Eu sei que aqui está diminuindo, mas no seu entendimento, já que eu estou comparando gatos com tempo, isso aqui não pode variar. A quantidade de ratos é a mesma. Suponha, se a quantidade de ratos é a mesma e a quantidade de gatos diminuiu, ratos é a mesma. Então eu tenho menos gatos para capturar esses ratos. Vai levar mais tempo ou menos tempo? Ó, menos gatos, mesma quantidade de ratos. Se eu tenho a mesma quantidade de ratos e diminuo de gatos, eu vou levar mais tempo, né? Porque tem menos gatos trabalhando na captura. Então menos gatos, mais tempo. São grandezas o quê? Inversamente proporcionais. Então eu escrevo 1 em cima e o 3 embaixo. Então corta esse com esse, ficou 1 em cima e 1 embaixo, 3 sobre x. Poderia cortar também e deixar só 1, mas eu vou fazer assim, ó, x vezes 1 dá x, e 3 vezes 1 dá 3. 3 o quê? 3 minutos. Olha que poderíamos levar ao erro, ó. Não é 1 minuto, né? E sim 3 minutos. Se 3 gatos pegam 3 ratos em 3 minutos, então um gato pega um rato em 3 minutos também, né? Basta ver que as quantidades são as mesmas, né? Então o tempo também vai ser o mesmo, porque são proporcionais, né? Os gatos estão trabalhando ao mesmo tempo, não tem um gato esperando o outro gato terminar seu serviço para começar, né? Então o correto é 3 minutos, tá? Segundo exemplo, 5 torneiras enchem um tanque de 4.000 litros em um dia. Fechando 2 torneiras, quanto tempo é necessário para encher o tanque pela metade? Vamos lá, grandezas, quantidade de torneiras. Um tanque de 4.000 litros, enche um tanque de 4.000 litros. Vamos colocar aqui a capacidade do tanque, né? Colocar aqui 1.000 litros para ficar o negócio. Vou colocar 1.000 litros, a gente coloca só 4 aqui. E em um dia é tempo.
Então vamos lá, quantidade de torneiras são 5 torneiras. 5 torneiras enchem um tanque de 4.000 litros, não preciso colocar o 1.000 aqui, né? Já vimos agora há pouco. E encheu esse tanque em um dia. Fechando duas... Cuidado com isso aqui, tá, gente? Fechando 2 torneiras e você não colocar 2 aqui. O que nós estamos aqui analisando é uma grandeza de torneiras abertas, né? E não de torneiras fechadas, né? Torneiras fechadas não enche tanque, né? Fechando 2 torneiras, então ficaram quantas abertas? 3, tá? Tome cuidado com isso aí. Em quanto tempo é necessário para encher o tanque pela metade? Bom, a capacidade do tanque é de 4.000, a metade é 2. E está perguntando quanto tempo, e aqui onde eu vou escrever meu x, sempre se começa onde está o x, fica 1 sobre x, coloca igual. Agora vamos analisar as grandezas. Lembrando que eu jamais posso comparar a grandeza torneiras com capacidade, e não me interessa se são diretamente ou inversamente, porque aqui não está o x, ó. Devo sempre comparar uma grandeza com a outra que está o x. E a terceira que ficar, ou a quarta ou a quinta grandeza, que pode ser mais, que ficarem de fora, eu tenho que supor que elas não estão variando, ou pelo menos não devem estar variando, tá? Então vamos lá. Aqui nós temos a capacidade, torneiras e tempo. O que acontece com o tempo? Se eu tenho que encher um tanque agora pela metade, é um tanque menor, posso até supor que seja menor, é um tanque menor, mas a quantidade de torneiras é a mesma, que não pode variar, porque eu estou comparando esse aqui, essa grandeza com essa, então aqui não pode variar. Então, se eu tenho como objetivo encher um tanque pela metade e a quantidade de torneiras é a mesma, eu não tenho mais obrigação de encher ele todo, é só a metade. E a quantidade de torneiras é a mesma, então eu vou levar menos tempo. Então, menor capacidade, menor tempo, uma vez que a quantidade de torneiras é a mesma. Então, quanto menor for o tamanho do tanque, menos tempo ele vai levar para encher. Então, são grandezas diretamente, menos. Então, eu deixo como está. Ok? Agora vamos apagar isso aqui. Eu vou comparar essa grandeza com o tempo, é onde está o x. Quem não varia é essa aqui não varia. Ok? Suponha que a capacidade do tanque é a mesma. Meu objetivo é encher o tanque. Mas eu tenho menos torneiras agora para encher esse negócio. Eu tenho menos torneiras enchendo, vai levar mais tempo. Então são grandezas o quê? Menos torneiras, mais tempo. A capacidade é a mesma. Meu objetivo é encher o tanque, não mais pela metade. Isso aqui é a hipótese, né? Então eu vou encher o tanque, quero encher o tanque, mas agora eu tenho menos torneiras. Se tem menos torneiras, leva mais tempo, são grandezas inversamente proporcionais. Então eu vou colocar o 3 em cima, 5 embaixo. Pronto, agora é só resolver. Tome cuidado aqui, ó, que multiplicação de fração é o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. 4 vezes 3 dá 12, 5 vezes 2 dá 10. Agora sim é que vem o produto dos meios pelos extremos. 12 vezes x, 12x, 10 vezes 1 dá 10. O 12 está multiplicando, passa dividindo. Aqui não tem uma divisão exata, mas eu posso simplificar por 2, dá 5 sobre 6, o quê? Dias. Olha, mas 5 sobre 6 dias é muito estranho você dizer quantos dias você vai levar para fazer tal coisa. Você vai dizer 5 sobre 6 dias. Aí entra a regra de 3 simples para você resolver isso aqui usando as horas, né? Então você faz isso aqui, ó. Fazer aqui que ele não teve espaço. Então você faz isso aqui. Você pode responder assim, tá? Não há problema. De repente, na hora de marcar lá, tá em horas. Aí o que você faz? Você faz o seguinte, uma regra de 3 simples e bem rápida. Você coloca aqui o dia e aqui a hora. Um dia tem quantas horas? 24. Eu quero saber quanto dá 5 sobre 6 dias. Aí eu coloco x.
Agora aqui sim, gente, ó, tempo é a mesma grandeza, você já pode fazer essa multiplicação cruzada. Não precisa verificar se são grandezas diretamente inversamente proporcionais, porque é a mesma grandeza. 1 vezes x dá x, e 5 sobre 6 vezes 24. Bom, eu posso dividir aqui. 24 por 6 dá 4, 4 vezes 5 dá 20, 20 horas. Então essa aqui pode ser uma das respostas, né? Além de 5 sobre 6 dias, ou dia, porque não o dia inteiro, e x igual a 20 horas, são duas respostas que essa questão pode ter, né? Então significa que se eu fechar duas torneiras, em 20 horas esse tanque estará pela metade, tá? Terceiro exemplo. 12 agricultores, vamos colocar aqui agricultores, que significa quantidade de agricultores, trabalhando 4 horas por dia, eu vou escrever H/D, são horas por dia, colhem 120 sacos de laranja, eu vou colocar aqui sacos, que é a quantidade de sacos, em 10 dias, eu vou colocar isso aqui como tempo. Tá, gente? É só ir lendo e colocando aqui as suas grandezas. Quantos dias? Vamos escrever primeiramente, né? 12 agricultores trabalhando 4 horas por dia, colhem 120 sacos em 10 dias. Quantos dias, eu coloco X aqui, serão necessários para que 8 agricultores, trabalhando 8 horas por dia, consigam colher 80 sacos de laranja? Como eu já havia dito antes, coloco dispostas as grandezas, sempre se começa onde está o x, então vamos colocar aqui 10 sobre x, igual. Vamos analisar primeiro agricultores. Olha, sempre se analisa a grandeza pretendida com uma grandeza onde está o x, tá? Não interessa entre eles se são diretamente ou inversamente proporcionais. Então vamos comparar agricultores com o tempo. Professor, o que acontece com as outras grandezas? Você tem que supor que elas não devem variar em hipótese alguma, não podem variar. Ou seja, esses agricultores vão trabalhar as mesmas horas por dia, esses agricultores precisam colher a mesma quantidade de sacos de laranja, ou seja, ele vai colher a mesma quantidade de sacos, ele vai trabalhar as mesmas horas por dia. O que acontece com os agricultores se eu diminuir o tempo, ou o que acontece com o tempo se eu diminuir os agricultores? É basicamente isso que você precisa pensar. Então vamos lá, voltando ao raciocínio. Os agricultores trabalham as mesmas horas por dia, precisam colher a mesma quantidade de sacos de laranja, só que eu tenho menos agricultores trabalhando. O que acontece com o tempo de colheita? Se tem menos agricultores, eu vou precisar de mais tempo, uma vez que vão trabalhar as mesmas horas por dia, e uma outra vez que estão colhendo, precisam colher a mesma quantidade de sacos. Então, menos agricultores, mais tempo, são grandezas inversamente proporcionais. Então, ao invés de 12 sobre 8, eu coloco 8 sobre 12. E coloco vezes assim e continua o processo. Agora eu vou comparar, deixa eu apagar aqui. Agora eu vou comparar horas por dia, lembrando que é sempre com a grandeza onde está o x. Vou comparar horas por dia com o tempo. Suponha que a quantidade de agricultores é a mesma. E esses agricultores precisam colher a mesma quantidade de sacos de laranja. Só que eles vão trabalhar mais horas por dia. Gente, eu estou supondo que aqui está aumentando, mas você pode, se você tiver dificuldade em analisar aumentando, você pode supor que esteja diminuindo, não tem problema nenhum, tá? Mas vou supor do jeito que está aqui. Voltando de novo, a quantidade de agricultores é a mesma. Esses mesmos agricultores vão colher a mesma quantidade de sacos de laranja, mas vão trabalhar mais horas por dia. Então, quanto mais horas por dia de trabalho, eles vão concluir o serviço em menos tempo. Mais horas por dia, menos tempo. Então, são grandezas inversamente proporcionais, né? Mais horas por dia, menos tempo. Fica o 8 em cima e o 4 embaixo. Feito isso, vamos analisar agora a borracha.
Vamos analisar agora sacos, quantidade de sacos com tempo. Vamos lá. Quem não deve variar? Agricultores e horas por dia. Então suponha que a quantidade de agricultores é a mesma. Suponha que esses agricultores vão trabalhar as mesmas horas por dia, mas eles precisam colher menos sacos. Então vai levar menos tempo, são grandezas diretamente. Então se você quiser supor que aumentou, são a mesma quantidade de agricultores, mesmas horas por dia, mas ele tem que colher mais sacos agora. Então se precisa colher mais sacos, vão precisar de mais dias. Então são grandezas diretamente proporcionais. Se você quiser levar em conta os dados que estão aqui, menos sacos, menos dias, vai concluir da mesma forma que são grandezas diretamente proporcionais. Então fica 120 por 80, tá? Aqui já pode cortar esse zerinho com esse zerinho, ficou bacana, corta esse 8 com esse 8 daqui e fica 10 sobre x igual, cortou esse 8 com 8, ficou 8 vezes 12, 8 vezes 12, 16, 96, 12 vezes 4 dá 48, então fica 96x, dá 48 vezes 10 dá 480, aí o 96 está multiplicando, passa dividindo. Isso aqui vai dar 5, bora ver. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 9 é 45, 48. É exatamente 5 o quê? Nós estamos calculando dias. Pronto, aqui a nossa resposta. Ok? Encerramos então a nossa aula. Obrigado, até uma próxima oportunidade.